livro, nesse capítulo, que eu quero compartilhar com vocês uma mensagem extremamente especial que Deus tem falado comigo. Aí então, no mês de fevereiro, nós retornaremos às nossas séries de estudos, tá? Os combates da alma, a carta de Paulo aos Gálatas, o livro de Salmos. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma pregação bíblica que eu tenho certeza que nos ajudará nesse ano. Esse ano de 2024. Algumas resoluções, algumas decisões, algumas atitudes que precisaremos. A gente está começando o ano ainda, apesar que o primeiro mês já está finalizando, mas eu creio que essa mensagem vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus, a caminhar nesse ano de 2024. Jeremias capítulo 29. E eu quero fazer uma leitura dos versos de 1 a 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos de 1 a 14. E nessa noite eu quero falar sobre a carta de Deus para o povo de Deus. Deus usou a vida do profeta Jeremias para escrever essa carta para o povo de Deus. E o conteúdo também é para nós. Jeremias capítulo 29. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Zavã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares por onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós necessitamos em ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, através da Tua santa palavra.
Ilumina nossa mente através do Espírito Santo para que possamos entender a revelação da Tua palavra. E fala, Senhor, a cada coração aqui, nos ajudando, Senhor, pois nós necessitamos de Ti. Oramos e nos submetemos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando nós abrimos um livro dessa envergadura tão importante, nós precisamos entender algumas questões. Eu quero trazer para vocês aqui uma pequena visão geral do livro. Esse livro ele foi escrito por Jeremias e também pelo seu secretário Baruque, né? Era seu secretário, seu escriba. Ele escreveu boa parte do livro de Jeremias. A atividade profética de Jeremias foi de 627 a 585 a.C. Foi um ministério de 40 anos. Qual foi o propósito de Jeremias ter escrito esse livro tão extenso? Foi lembrar os exilados os motivos de suas provações e garantir-lhes que, ao se arrepender, o povo de Deus voltaria para a terra prometida. O que aconteceu nos dias de Jeremias? O povo de Judá, que era o reino do sul, e o povo de Israel, que era o reino do norte, tinham se afastado de Deus. Eles tinham se tornado idólatras e estavam adorando outros deuses, representados em suas estátuas. Eles tinham cometido um adultério espiritual, trocaram Deus pelos falsos deuses. Aí, Deus usou como vara de correção a Babilônia, que invadiu Jerusalém e deportou várias pessoas, foram várias levas, mas várias pessoas foram levados para a Babilônia, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A data desse livro foi escrito mais ou menos do ano 580 a 539 a.C. Quando você for ler na sua casa o livro do profeta Jeremias, tem algumas verdades fundamentais que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, o exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e Jerusalém persistiram no pecado. Aqui está o problema. Há uma diferença entre pecar e persistir no pecado. Como o povo de Judá persistiu no pecado, o que Deus fez? Eu vou castigar vocês. Eu vou disciplinar vocês. A Babilônia vai invadir vocês, provocando sofrimento. Mas tudo isso para disciplinar vocês. Esse é o problema de viver na persistência do pecado. O templo em Jerusalém não protegeria os habitantes de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. Qual era a consciência do judeu? Era o seguinte: já que o templo de Deus está entre nós, e você sabe que no Antigo Testamento a presença de Deus residia no templo, eles pensavam o seguinte: Deus não vai permitir isso. Deus está conosco. Ele não vai permitir uma nação inimiga nos invadir, porque afinal de contas o templo sagrado está aqui. Mas daí Deus falou: não, eu não me compactuo com a hipocrisia religiosa. Vocês serão invadidos sim, independente do meu templo. O povo devia recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitar a mensagem dos verdadeiros profetas. O grande problema da época de Jeremias é o grande problema dos dias de hoje, os falsos profetas. Tinha alguns falsos profetas dizendo assim para o povo de Jerusalém: olha, não, Deus vai trazer a paz. Esse povo que foi cativo vai voltar. E era mentira. E o profeta Jeremias deixou bem claro: não, eles passarão 70 anos lá. Alguns até morrerão lá. Vocês estão ouvindo um falso profeta. Aí, diante de uma mensagem confrontadora e uma mensagem agradável, qual é a mensagem que o povo gosta de ouvir? Uma mensagem agradável, como nos dias de hoje. A decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida de restauração maravilhosa sobre uma nova aliança. Está aqui. Deus, ele é aquele pai que disciplina, mas Deus também é aquele pai que restaura, como ele fez com o povo de Judá. Muito bem, capítulo 29, eu quero me centralizar no capítulo 29. O capítulo 29 é a 14ª mensagem profética de Jeremias. Se você já leu o livro do profeta Jeremias, há vários discursos proféticos. Essa é a 14ª mensagem. Por quê? Do capítulo 2 até o 29, fala sobre a condenação de Judá. E essa profecia, ela foi escrita para os exilados sobre as falsas profecias.
Esses versículos resumem uma carta enviada por Jeremias aos judeus no cativeiro. Ele os incentiva a aceitar o longo exílio como castigo justo de Deus contra a nação, pois com isso estariam prontos para a restauração vindouro. Então Jeremias escreveu essa carta para dizer o seguinte para os judeus que estavam na Babilônia: olha, vocês estão aqui por causa do pecado de vocês, mas se vocês se arrependerem, Deus vai restaurar vocês e vai trazer vocês de volta para a terra prometida com um novo coração, debaixo de uma nova aliança. Então, quando nós lemos o capítulo 29, nós podemos separar em dois blocos, tá ok? Por exemplo, do verso 4 ao 23, vocês vão ver que é uma denúncia contra os falsos profetas. Do verso 24 ao 32, é uma denúncia contra um profeta chamado Semaías. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Primeiro, eu quero trazer uma explicação do verso de 1 a 14, e depois eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. O que esse texto tem a nos ensinar nos dias de hoje. Amém? Então mantenha a Bíblia aberta, a Bíblia ligada. Olha o verso 1 e o verso 2, que diz assim: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias escreveu essa carta para as autoridades que estavam cativos lá na Babilônia, como os anciãos do povo, que eram líderes comunitários, os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, alguns profetas. Aí Deus, usando Jeremias, a boca e a pena de Jeremias, ele envia essa carta para as autoridades que estavam lá na Babilônia. No verso 2 está escrito assim: isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais e as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Interessante que Jeremias ele usa esses nomes tão difíceis e essas posições para mostrar o seguinte: olha, aqui tem um conteúdo histórico. Então o judeu sempre faz isso, né? Quando ele mandava uma carta, um livro, ele colocava algumas referências para mostrar a historicidade daquela mensagem. Aí fala de alguns reis, né? Alguns reis, Jeconias, que estava lá, Jeconias, algumas traduções está Joaquim, é a mesma pessoa, ele governou no ano 597. Mas depois ele foi retirado da monarquia e Zedequias assumiu a monarquia de Judá. Ele reinou de 597 a 586, então Jeremias ele está usando essas duas referências da monarquia de Judá. Mas o verso 3 diz assim: a carta foi levada por Elasa, filho de Zafã, e por Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quem eram esses dois? Essas duas personagens. Elasa era descendente de Bazur, era um dos culpados de ter se casado com mulheres estrangeiras, conforme Esdras capítulo 10. Ele foi filho de Savã. Ele foi provavelmente da mesma família que defendeu Jeremias no capítulo 26. Quem foi Gemarias? Quem foi esse cidadão? Ele era filho de Euquias, o secretário. Ele era um dos oficiais da corte de Judá. A sua sala ficava num lugar privilegiado, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, segundo Jeremias 36. Foi esse Gemarias, que viu certa vez o rei jogar no fogo o rolo de Jeremias. E ele viu essa maldade do rei Zedequias. Possivelmente ele foi filho do sumo sacerdote no tempo das reformas de Josias. Olha o verso 4. Aí o verso 4 é o conteúdo da carta. Depois que ele usa as referências das autoridades, ele entra no conteúdo da carta. E é muito interessante a expressão que ele usa: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse oráculo divino é Jeremias dizendo o seguinte: eu estou escrevendo essa carta, não é da minha autoria simplesmente. É Deus falando com vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso é, o Deus soberano, o Deus que comanda tudo, é o Deus que controla
todos os exércitos do mundo e os exércitos celestiais, que são os anjos. Aí ele fala, o Deus de Israel. Aqui está uma identidade nacional. É Jeremias dizendo, esse Deus soberano que governa tudo, ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa nação. E ele diz assim, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Agora presta atenção, nas ordens que Deus deu àquele povo que estava na Babilônia. Verso 5, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Sabe por que Deus falou isso? É Deus dizendo assim, olha, vocês vão passar muito tempo aí. Vocês não vão voltar. Vocês passarão 70 anos ali. Então, o que vocês vão fazer numa terra estrangeira? Produzam, construam, plante. E o povo judaico, eles eram especialistas na área da agricultura e da construção. E Deus está falando, olha, não fiquem estagnados. Fiquem nessa nação e construam, plantem. Não fiquem com uma memória de escravo. Vocês estão aí... É por causa de vocês mesmo, por causa do pecado de vocês. Mas olha, vocês estão aí, vocês não voltarão. Então, construam, produzam, plantem, vivam no meio desse povo. Então, aqui Deus dá duas ordens. Construção e plantação. Guarde isso aqui. Construção e plantação. Verso 6. Casem e deem filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Agora aqui Deus está falando o seguinte, olha, continue multiplicando. Não é porque vocês são escravos ou estão numa terra estrangeira que vocês têm que estagnar demograficamente. Não. Entregue as suas filhas em casamento, os seus filhos. É lógico, gente, segundo o contexto histórico, vocês sabem disso, que naquela época os casamentos eram arranjados, tá? Mas a ordem de Deus foi o seguinte, casem, não morram sozinhos, mas casem, e entregue seus filhos a casamento para que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó continuem, porque existe um pacto sobre Abraão, e esse pacto vai se concretizar, então continuem, multiplicando a descendência de vocês. Eu estarei com vocês. Lembrem-se que, assim como eu estive com vossos irmãos lá no Egito, eles se multiplicaram, eu também estarei com vocês. Então aqui tem duas ordens, né? Manutenção e multiplicação. Manutenção do casamento, casem-se, e multiplicação. Gerem, tenham filhos. Olha só. O verso 7, procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Olha que Deus está dizendo para aquele povo, procurem a paz, não vivam como rebeldes, não vivam como guerrilheiros, mas procurem a paz, tudo bem, vocês estão numa terra estrangeira, na Babilônia, não são os mesmos princípios e valores de vocês, mas mesmo assim sejam instrumento de paz. Orem pela cidade, olha só, Deus está pedindo para o povo de Judá orar por Nabucodonosor, o imperador. Orem por esse homem sanguinário, orem por esse homem, porque na sua paz vocês terão paz. Quais são as ordens de Deus aqui? Sejam bons cidadãos, mesmo como estrangeiros, sejam exemplo, tenham testemunho e orem pela paz da nação. Não fique só reclamando, não fique se rebelando, não fique orquestrando, mas ore, porque é Deus que muda os corações tenebrosos dos homens. É Deus. Aí no verso 8 e 9 tem uma outra ordem de Deus, olha só na sua Bíblia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, né? O mesmo oráculo, né? Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente o meu nome.
Eu não os enviei, diz o Senhor. Olha que problema. Eles estavam dando ouvidos a falsos profetas. Falsos profetas estavam dizendo o quê? Não, gente, a paz vai chegar. A gente vai voltar logo para Jerusalém. Olha, você está com uma mala, com uma malinha, logo a gente vai voltar. E Jeremias fala, não dê ouvidos a falsos profetas. Os falsos profetas eram pessoas que usavam o nome de Deus. E Deus foi muito claro, eu não os enviei. Eu não autorizei eles a falarem isso. Eles davam ouvidos aos adivinhos. Os adivinhos naquela época, meus amados, eram os astrólogos, né? Os astrólogos que viam os astros, os signos, para ver o que vai acontecer no futuro, alguma revelação. Eram os adivinhos. Os adivinhos eram os encantadores, eram os benzedores daquela época, né? Eram os encantadores que faziam as suas oferendas, mexiam nas suas pedras para revelar alguma condição do futuro. E os sonhadores aqui pode ser os entusiastas, os otimistas, né? Não, melhores dias virão, vocês vão ver. Os entusiastas. Ou aqueles que eram levados pelos seus sonhos. Era um sonho. As pessoas tinham seus sonhos e pegavam os seus sonhos como se fosse uma realidade. Aí Deus fala, não dê ouvido a essa classe de pessoas. Eu não os enviei. Eu não os autorizei. Tenham cuidado. Porque, gente, o povo judeu estava em sofrimento, queriam voltar. E ouvindo falsas profecias. E colocando aquilo no coração. E Deus advertiu, não deem ouvidos a eles. Mas olha só a continuação do texto, verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Deus falou através da boca e da pena do profeta, vocês vão passar 70 anos. Nesses 70 anos, muitos morreram no processo. Muitos nasceram no processo. E o profeta disse, vocês passarão 70 anos. Então é por isso que Deus falou, multipliquem-se, porque muitos de vocês vão morrer. Mas vocês precisam preparar os filhos e os netos para vocês, para receberem a promessa de voltarem para a terra prometida. Então multipliquem-se. Continue trabalhando pela prosperidade da nação. Seja um exemplo. Para de ouvir falsas profecias. Porque eu atentarei para vocês. Eu levarei vocês de volta. Amados, tudo isso, nesse tempo de 70 anos, Deus ele estava disciplinando e refinando o seu povo. E restaurando o seu povo para que os entregasse restaurados de volta para a terra prometida. É isso que Deus faz. Ele nos refina, Ele nos disciplina, Ele nos restaura para nos levar no lugar que Deus quer. Que Deus quer. E é isso que Deus estava falando para o seu povo. Aí, verso 11, Deus fala... Gente, amados, esse aqui é um dos textos mais lindos das Escrituras. É um dos. Deus falando através do profeta, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, tá? Em algumas traduções mais antigas. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sabe Deus está dizendo? O meu relacionamento com vocês vai ser restaurado. Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês. Sou eu é que sei os planos que eu tenho para você. Você não sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você. Sou eu. Eu sou o soberano, eu sou o eterno. Eu tenho pensamentos sobre você. E não são pensamentos de mal, mas são de paz. De paz. É Deus consolando o coração do seu povo. É Deus consolando como um pai que corrige os filhos. Olha, eu estou disciplinando você, mas é para o seu bem. Porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei. Então é interessante que em todo o capítulo 29 você vai ouvir a palavra eu. Eu. Eu é que sei. Eu mandarei a peste.
É Deus dizendo assim: eu governo tudo, sou eu que disciplino, sou eu que restauro, sou eu que corrijo, sou eu que confronto, sou eu que derrubo, sou eu que levanto. Deus é soberano em todas as coisas, como o irmão André pregou domingo passado, o decreto de Deus. Deus, ele dá as suas ordens, porque ele governa todas as coisas. Ele que está nas rédeas, na história da humanidade e na história da minha vida e da sua vida. Mas no verso 14, Deus fala assim: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. E eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Olha que lindo, serei achado. É o Deus disponível, é o Deus acessível, é o Deus pessoal dizendo: olha, se você quiser se relacionar comigo, você vai me achar. Eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus acessível. Eu sou um Deus imanente, que está perto de você, que está contigo. Serei achado. E outro, eu vou trazer vocês de volta e farei mudar a vossa sorte. Sorte aqui, gente, é destino, é circunstância, porque você sabe que não existe nem sorte nem azar no sentido astrológico, tá bom? Crente não crê nisso, pelo amor de Deus, isso é superstição. Quando fala sorte aqui no hebraico, é circunstância. É destino. Olha, eu vou mudar a sua circunstância, eu vou mudar a sua vida, confia em mim, confia que eu sou soberano, eu vou trazer você de volta para a sua terra e cumprirei os meus planos sobre vocês. Amém, meus amados? Conseguiram entender a explicação do texto? Fez sentido? Então vamos para a aplicação. Vamos para a aplicação. O que esse texto tem a ver conosco? Nesse ano de 2024, eu quero chamar a sua atenção, porque é nesse momento que o texto é extremamente relevante para a minha fé e para a sua fé. O que esse texto tem a nos ensinar, e eu separei aqui 5 lições. 5 lições para as nossas vidas, para a nossa espiritualidade, nesse ano de 2024. Primeira lição: desfrutem desta terra, mesmo não pertencendo a ela. Desfrutem dessa terra, mesmo não pertencendo a ela, porque Jesus deixou bem claro que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós ansiamos por uma pátria celestial. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Somos mordomos, porque tudo que temos foi Deus que nos deu. Porém, desfrute, mesmo não pertencendo aqui. É por isso que o verso 5, Deus falou assim: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. 2 pontos eu destaco: construção e plantação. O que você precisa construir nesse ano? O que você precisa se dedicar esse ano? Construa. O que você precisa plantar esse ano para colher depois? Se dedique, tenha disposição, tenha esforço, tenha vontade própria. Dedique-se. Então desfrute sim dessa terra, mas mesmo não pertencendo a ela. E pelo amor de Deus, não deixe que as conquistas deste mundo venham substituir o lugar que só pertence a Deus. Porque a partir do momento que nós conquistamos, mas aquilo vem substituir o lugar que pertence a Deus, nós nos tornamos materialistas, egoístas e idólatras. Porque tudo aquilo que vem entrar no lugar que pertence a Deus, nos torna idólatras. Aquilo se torna um ídolo. E pode ser a coisa mais ingênua. Pode ser um filho, pode ser um patrimônio, pode ser qualquer coisa que venha substituir o lugar que pertence a Deus. Nós nos tornamos ídolos. Porém, Deus diz assim: conquiste, construa, trabalhe, estude, se especialize. Sabe por quê? O Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada. Então construa, plante, desfrute dessa terra, mesmo não pertencendo a ela. É tão interessante que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Olha que Paulo escreveu: aquele que roubava, não roube mais.
Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Trabalhe, faça o que é bom e com objetivo, para ajudar os que precisam. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 6, 5 a 9, olha que interessante que Paulo escreveu para os escravos e senhores, porque naquele tempo ainda existia o regime de escravidão, mas quando cada escravo se convertia e cada senhor se convertia, olha só que Paulo escreveu. Quanto a vocês, servos, que são os escravos, obedeça aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão vigiados. Tem gente que trabalha só quando está sendo supervisionado, né? Somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Sabe o que Paulo está dizendo? Faça o seu melhor. Não faça o seu melhor porque você está sendo supervisionado. Não faça o seu melhor porque você está querendo bajular os seus superiores. Faça o seu melhor como você estivesse servindo a Deus. A Deus. Faça com excelência. Aí, ele fala com os senhores. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Deixa de ficar ameaçando os funcionários, as pessoas, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. É Paulo dizendo para os senhores, tratem bem os seus escravos, os seus servos, porque Deus está vendo. Amado, trabalhe, construa, plante, se esforce, mesmo diante de uma terra que não é nossa, que nós estamos aqui de passagem. Faça o seu melhor. Amém? É isso aí, temos que nos dedicar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Segunda lição, cuide de sua família. Olha o verso 6. Casem, tenham filhos e filhas, escolham pessoas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Quando Deus fala nesse âmbito familiar, Deus está dizendo o seguinte, cuida da sua família. Aí eu destaco para vocês 3 pontos aqui. Primeiro, cuide do seu casamento, quem é casado. Cuide do seu casamento. É a manutenção do matrimônio. Cuide do seu casamento. Para que você não venha viver um caos dentro do casamento. Cuide do casamento. É por isso que Paulo escreveu a Colossenses, capítulo 3, verso 18 e 19. Escutem. Ele escreveu assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como convém no Senhor. O que Paulo está dizendo? Confie na liderança do seu marido. Confie na liderança. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Paulo aqui está dizendo o seguinte, a manutenção do casamento, cuida do casamento. Cuida do casamento. Precisamos cuidar do casamento, meus amados. Nós estamos vivendo dias em que tem muitas pessoas casadas e infelizes. E que estão mantendo o casamento por uma questão de pudor. Feridas precisam ser curadas. Problemas precisam ser corrigidos no seio da família. Matrimônios precisam ser restaurados. E aí, Deus está dizendo o seguinte, ele disse lá para os judeus e está dizendo hoje, cuida do seu casamento, cuida do seu matrimônio, cuida do seu coração. Eu sei que há questões insuportáveis, mas para aqueles que mantêm o matrimônio, Deus fala assim, cuide, resolva, corrija, busque restauração, busque ajuda. Busque ajuda. Quem sabe você precisa cuidar do seu casamento. Quem está assistindo nesse momento, quem sabe você precisa cuidar do seu casamento. Quem sabe esse marido precisa amar. Eu acho interessante que Paulo usa essa palavra para o marido. Ame a sua esposa. E não a trate com amargura, não a trate de qualquer jeito. Não a trate como se fosse um lixo.
ame. E diz para as esposas, confie na liderança do seu marido. Confie nele. Então cuide da sua família, cuide do seu casamento. Segundo ponto, cuide dos seus filhos. Quando Jeremias escreve assim, dê os seus filhos e filhas em casamento, ele está dizendo o seguinte, olha, o ato de dar os nossos filhos em casamento significa que nós precisamos cuidar dos nossos filhos. E a pergunta que eu faço é, como que você tem cuidado dos seus filhos? Amados, está cada vez mais difícil educar filhos hoje em dia. Está cada vez mais terrível. O problema não é ter filhos, o problema é educar filhos. Os filhos estão sendo adestrados e educados pela internet, as redes sociais, pelas ideologias das escolas, das universidades, do cinema. E os pais não estão vendo isso, estão perdendo os seus filhos dentro da sala de suas casas. Estão perdendo aos poucos, estão perdendo os filhos. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 6,4, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, não provoquem ressentimento no coração dos seus filhos, mas tratem de criá-lo na disciplina e na palavra do Senhor. Disciplina, toda criança precisa de limite, precisa de regra, precisa de não. Toda criança. Senão ele se torna uma bomba para a sociedade e para você mesmo, quando ele crescer. E precisamos criar os nossos filhos na palavra do Senhor. Amados, é a educação cristã. Se você não influenciar os seus filhos, você perderá os seus filhos. Corremos esse risco. E isso tem que nos perturbar todo dia. Porque mesmo fazendo certo, mesmo se dedicando, existe a decisão pessoal, muitos se afastam. Agora imagine com aqueles pais que não investem na fé dos seus filhos. Serão futuros incrédulos, descrentes, mundanos. Eu creio que não é isso que você quer para a sua família. Mas é Deus dizendo, através da boca do profeta, cuida dos seus filhos. Porque também existe o princípio, você só vai conseguir entregar um bom filho, uma boa filha, se ela foi muito bem educada e educado. E os judeus, eles valorizavam muito isso. Eles treinavam os seus filhos da melhor maneira possível para entregar um presente para o noivo e para a noiva. Está aqui, ó, o melhor que eu treinei na minha vida, eu estou te entregando, homem, noivo. Estou te entregando, moça. Está aqui, ó. Eu investi a minha vida nesse filho. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus filhos. Terceiro, prepare os seus filhos para o casamento. Porque ele está dizendo, olha, deem os seus filhos em casamento. Mas o grande problema é o seguinte, que tipo de preparação eles estão recebendo? Que tipo de preparação os nossos filhos estão recebendo? A minha esposa, gente, ela ora pelas nossas futuras noras desde hoje. Nós nem a conhecemos, mas ela já ora. Isso chama minha atenção. Porque errar nessa decisão é terrível, gente. Errar na decisão de casamento são marcas que vai ser levado para a vida toda. Então nós precisamos preparar os nossos filhos emocionalmente, espiritualmente para o casamento. Tirando aquele sonho de Cinderela e mostrando a realidade dos fatos. E aí existe um princípio que infelizmente foi abandonado pelas igrejas evangélicas. Porque deixa eu falar uma coisa para você, voltando para o contexto. Quando Deus falou assim, dê os seus filhos em casamento, Deus não estava falando assim, dê os seus filhos para os babilônicos. Não. Dê os seus filhos para o meu povo, judeu com judia. Não é para procurar na Babilônia, porque os babilônios não têm os mesmos princípios e valores que vocês têm. Pelo contrário, os babilônicos vão corromper a fé de vocês. Então dê os seus filhos, suas filhas, para o povo de Judá. Esse princípio continua até hoje e nós chamamos isso de jugo desigual. Crente casa com crente, não com descrente. Cristão casa com cristão, não com pagão. E a partir do momento que nós quebramos isso por desobediência, você pode crer,
vai ser frustração. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 6,14, ele diz assim, escutem, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Um quer fazer a coisa certa, o outro quer fazer a coisa errada, quer viver no pecado. Tem harmonia? A resposta é não. Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Existe aqueles que estão na luz com Jesus e tem aqueles que persistem nas trevas. Tem comunhão? A resposta é não. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? A Bíblia fala que existem só dois times desse mundo. Ou estamos do lado de Cristo ou do lado do maligno. Tem harmonia? A resposta é não. Ou pode haver, que união existe entre o crente e o descrente? Não tem como. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Sabe o que Paulo está resgatando na cidade de Corinto? Que tem tudo a ver com a profecia de Jeremias? Casem-se com pessoas que temam a Deus, que amem a Deus sobre todas as coisas. E aí, voltando para o ponto, precisamos preparar os nossos filhos com essa consciência. Senão, amados, eles vão se envolver com cada pessoa de arrepiar os seus cabelos. Pessoas que não têm nada a ver com os valores de Cristo. Lógico, nós os respeitamos depois que eles chegam à maioridade, mas que tristeza no coração quando os vemos tomando decisões erradas, principalmente nessa área. Precisamos preparar os nossos filhos para que venham casar com pessoas consagradas a Deus, pessoas que amam a Deus mais do que as suas próprias vidas. Essa é a vontade de Deus. Então, terceiro ponto, cuida da sua família. Cuida da sua família, cuida do seu coração. Cuidado com o que você se relaciona. Cuidado. O seu relacionamento pode ser um instrumento de bênção ou pode ser um instrumento para te afastar cada vez mais de Deus. E é o que eu tenho visto. Que quanto mais nos afastamos de Deus, mais o desonramos com a nossa desobediência. E as marcas ficam. As marcas da desobediência. Mas faça a vontade de Deus. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. E que Deus nos ajude a prepará-los para o casamento. Vamos prepará-los de tal maneira para que eles não venham sofrer o que já sofremos. Mas vamos prepará-los. Permita-me ler, eu estou lendo um livro do pastor Renato Vargens, que chama-se Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja. Permita-me ler, porque o pastor Renato Vargens, ele fala desse problema dentro da vida dos filhos, principalmente com os meninos, o universo masculino. Olha só o que ele escreveu. Para nossa tristeza, em nome de uma falsa liberdade, a juventude atual tem desconstruído valores que nos são caros, levando a sociedade ocidental à mais profunda bancarrota espiritual, existencial e social. E para agravar a situação, o adversário de nossas almas tem investido com ímpeto contra nossas casas, atacando o homem, sua função na família, seu papel na igreja e na sociedade. E, acima de tudo, sua masculinidade. Em suma, o relativismo dessa era tem posto em xeque o sentido de ser homem, desmantelando assim o conceito judaico-cristão de masculinidade, invertendo os papéis, empoderando a mulher e feminizando o homem. O fato é que as consequências dessa tendência têm sido drásticas. Em verdade, chego à conclusão de que boa parte dos problemas vivenciados em inúmeras famílias se deve, em parte, a uma grave crise de masculinidade. Entendo que o Ocidente, e é claro, nossas igrejas, têm experimentado os reflexos de um mundo feminizado.
Digo mais, com base em minha experiência pastoral, percebo que, em virtude da omissão masculina, um número significativo de adolescentes e jovens tem perdido referências fundamentais e indispensáveis à saúde emocional, espiritual e familiar. Junta-se a isso a ação do feminismo e a desconstrução dos valores bíblicos e cristãos quanto ao papel do homem na família e na sociedade, o que ao longo dos anos tem contribuído para a masculinização das mulheres e a feminização dos homens. Fecha aspas. Essa é a nossa crise. São as meninas se tornando cada vez mais homens, e são os meninos se tornando cada vez mais mulheres. O problema da igreja é o seguinte, nós estamos errando aqui. As meninas não estão sendo preparadas para serem mulheres, e os meninos não estão sendo preparados para serem homens. Estão cada vez mais feminizados. Existe um problema aqui. Porque tanto o feminismo como o machismo é pecado diante de Deus. Mas que nós precisamos entender, cuidando das nossas famílias, é trazê-los de volta à palavra de Deus. Gente, essa é a nossa luta. É por isso que o mundo está aqui assim. Então cuide da sua família. Cuide da sua família. Amém? Deu para entender? Terceira lição, ore pela nação. Olha o verso 7. Procurem a paz na cidade, para onde os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. 3 pontos. Procurem a paz na cidade. Procure a paz. Eu sei, mesmo você não concordando com as decisões do governo atual, mesmo você não concordando com a administração pública, mesmo você não concordando com as políticas públicas, tudo bem. Não somos obrigados a concordar com tudo, principalmente com aquilo que são anticristãos. Mas busque a paz. Seja um bom cidadão. Busque a paz. E é isso que Deus estava dizendo para Jeremias. Jeremias, os judeus precisam promover a paz na Babilônia. Precisam promover a paz. Segundo, orem por ela. Orem. Orem pela prosperidade da cidade. Orem para que Deus dê juízo aos magistrados. Ore para que Deus dê sabedoria às classes políticas. Ore. Ore. Porque ele fala, porque na sua paz vocês terão paz. Olha só que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, eu leio esse texto toda quarta-feira, no nosso culto de oração. Paulo diz assim, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Aí ele fala, quem são essas pessoas? Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que Deus diz, orem. Orem por eles, por todos os reis. E quando Paulo escreveu isso aqui, gente, quem estava governando era o imperador Nero. E Paulo mesmo assim disse, orem. Orem por esse homem. Para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Para que continuemos tendo a nossa liberdade. Orem pela paz. Porque só Deus pode mudar o coração. E orem para que eles venham conhecer a verdade. Porque quando uma autoridade conhece a verdade, ele vai querer viver em integridade. Diante da verdade de Deus. E Paulo escreveu em Colossenses 4,5, olha só. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Sabe o que Paulo está dizendo para os colossenses, que é o mesmo que Jeremias disse? Tenha bom testemunho diante da sociedade. Saibam agir de maneira sábia com os de fora. Os de fora são aqueles que não estão dentro da fé cristã. Tenha bom testemunho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que é o seu testemunho onde você trabalha? É em cristão? Como é o seu testemunho onde você estuda? Onde você interage? Paulo está dizendo, seja sábio no modo de agir com o que estão de fora. E aproveitem bem o tempo.
testemunhando de Jesus através das suas ações. É isso que Deus pediu para o povo judeu. Procure a paz, sejam bons cidadãos. É Deus que governa todas as coisas. É Deus que derruba, é Deus que levanta, é Deus que põe, é Deus que tira. Deus está no controle, então procure a paz. E Paulo escreveu em Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação. Eu estava assistindo essa semana uma pregação do Paulo Júnior, que chama-se assim, o tema, o crente boca suja. Está cheio de crente boca suja. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, torpe, mas que seja boa para a edificação. É Deus dizendo, ore pela nação, ore pela cidade e tenha um bom testemunho. Quarta lição, não dê ouvidos aos falsos profetas, verso de 8 a 9. Porque daí Deus fala assim, não dê ouvidos aos falsos profetas, adivinhos e sonhadores. Eu separo isso aqui em 3 pontos, olha só. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Esse é o problema. Que os falsos profetas e adivinhos, eles vivem no meio, produzindo heresia, distorção. Esse que é o problema. Porque se estivesse fora, tem até como se proteger melhor, mas o problema é que estão no meio do povo de Deus, no meio do arraial. Cuidado, você tem dado ouvido a quê? A falsos profetas? O que está acontecendo? Você gosta de ouvir só o que te agrada? Ou pior, você tem ouvido a feiticeiros, adivinhos? Tem gente que tem feito isso. Tem gente que prefere dar ouvidos à astrologia, ao misticismo do que à palavra de Deus. E Deus está dizendo, não dê ouvidos a esse tipo de pessoas que vivem no meio, tentando corromper o povo de Deus. Ele fala assim, não dê ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Sabe que as sonhadores aqui, aplicando para os dias de hoje, são aquelas pessoas que dizem assim, olha, você quer ficar rico? Vem para Deus. Você quer ficar rico? Vem participar da campanha da prosperidade. Aí o pessoal que quer ficar rico acaba se envolvendo com isso. Porque as pessoas querem dinheiro. O grande problema é quando as pessoas associam religião com dinheiro. As pessoas querem ganhar dinheiro nos arraiais religiosos. Aí começa a dar ouvido aos teólogos da prosperidade, começa a dar ouvido para os coaches. Não, vem para Jesus que você vai se tornar um campeão, você vai se sentir bem, você vai ser forte. É isso que o povo quer, é isso que o povo adora. E Deus dizendo, não dê ouvidos aos sonhadores que estão dizendo coisas que é do desejo de vocês. Porque hoje as pessoas elas usam 2 iscas. Ou usa a isca da ganância, vem para Jesus que você vai ficar rico, ou usa a isca do medo. Vem para Jesus, porque se você não participar da minha campanha, você vai gastar na farmácia do hospital. A pessoa fica com medo. Não dê ouvidos aos sonhadores. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Em meu nome. Aí, Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15, olha só o que Jesus falou, não é novidade. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aconteceu nos dias de Jeremias? Pessoas no meio, com cara de ovelha, mas com espírito de lobo. Pessoas no meio, com cara de coitado, mas com espírito ferrenho, para distorcer as coisas de Deus. Pessoas no meio, com cara até bonita e atraída, mas com um espírito devorador para destruir a base da fé cristã. E Jesus falou, cuidado. Pelos seus frutos vocês conhecerão. Fruto aqui tem a ver com doutrina e vida. Aquilo que ensinam e a maneira como vivem. Tome cuidado. Tome cuidado, amados, tome cuidado. Aquilo que você ouve nas redes sociais, aquilo que você assiste na televisão, as pessoas que você dá ouvidos, isso pode te corromper, como corrompeu
o povo de Judá. Quinto e último, que eu preciso terminar. Busque ter relacionamento com Deus. Versos de 10 a 14. Busque ter relacionamento com Deus, e esse é o ponto principal, que vai sustentar os outros pontos. Busque relacionamento com Deus. Eu destaco 4 pontos. Por quê? Porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas e a sua palavra. Ele disse no verso 10, olha, vocês passarão 70 anos, mas eu vou atentar para vós, eu vou trazer vocês de volta. A minha promessa se cumprirá. Eu vou restaurar vocês e trarei vocês de volta. Deus é fiel. Ele é fiel. Confie nele. Deus é fiel para restaurar. Deus é fiel para transformar. Deus é fiel para nos colocar onde Ele quer. Deus é fiel. Segundo, porque Ele vai cumprir os seus planos. Eu é que sei que pensamento eu tenho de vós, diz o Senhor. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Os seus planos são inferiores, mas os meus planos são superiores. Porque foi decretado lá na eternidade e vai se cumprir na sua historicidade. Eu é que sei. Não é você que sabe. Você está confuso. Mas eu é que sei o que eu tenho para a sua vida. Terceiro, porque Ele ouve as nossas orações. O que Ele diz? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Eu vou ouvir a sua oração, eu vou ouvir o seu clamor. E quarto, porque Ele quer se relacionar com o seu povo. Ele disse, eu serei achado por vós. Vocês me buscarão, coração sincera, e eu serei achado. Eu vou me revelar a vocês. Eu vou me manifestar a vocês. Relacionamento. Aí eu pergunto para você, porque isso aqui é a parte principal. Como que está seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Se você não tiver relacionamento com Deus, você vai continuar quebrando a cabeça nessa vida, desobedecendo a Deus, fugindo dos planos de Deus. Como que está seu relacionamento com Deus? Só quando você se relacionar com Deus, você vai ter prazer em fazer a vontade de Deus. Mas enquanto você não tem relacionamento com Deus, você não terá prazer, satisfação em Deus. Você vai querer buscar os seus desejos, os seus conceitos, que são errados diante de Deus. Relacione-se com Deus. Relacionamento. Busque a Deus desse ano. Busque a Deus sobre todas as coisas. Busque a Deus, porque assim como Deus restaurou o povo de Judá, que voltou sob a liderança de Esdras e Neemias, é o mesmo Deus hoje que restaura os seus filhos e dá um novo coração. Uma nova esperança. Uma nova esperança. Amém? É por isso que Isaías 43, versos 6 e 7 diz assim, de longe trago os meus filhos, e dos confins das terras as minhas filhas, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Deus nos formou para a sua glória, e Ele quer se relacionar conosco, porque a única satisfação e sentido da vida está em Deus. Em Deus. Então, amados, eu termino dizendo o seguinte, só existe relacionamento com Deus através de Jesus. Agora, essa é a revelação progressiva. Jeremias ainda não tinha total consciência disso. Mas segundo a revelação do Novo Testamento, o Novo Testamento diz que nós só temos relacionamento com Deus através dos méritos do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus nos reconciliou com Deus. Quem sabe nessa noite você precisa tomar a decisão de seguir a Jesus. Quem sabe nessa noite você precisa se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. Viver para Jesus. A Bíblia diz que por causa das nossas desobediências e por causa da separação entre o homem e Deus, Deus enviou o seu Filho amado para ser sacrificado na cruz, para nos religar a Deus, nos reconciliar com Deus e viver se relacionando com Deus através de Jesus. Jesus é um novo e vivo caminho para ter relacionamento com Deus. Mas cabe uma resposta, se arrepender dos pecados e entregar a sua vida a Jesus. Relacione-se com Deus nesse ano. Busque a Jesus e viva para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Porque Deus diz, eu é que sei
que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua vida. Você crê nisso? Então ore comigo nesse momento. Feche seus olhos. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Não temos para onde ir, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós somos iguaizinhos o povo de Judá. Somos idólatras, materialistas. Mas nessa noite, com os corações quebrantados, nos voltamos a Ti, dizendo que nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Restaura as nossas vidas, restaura, Senhor, os nossos corações e ajuda-nos a obedecer a Tua palavra e viver os Teus planos. É tudo o que queremos, esta é a nossa ambição para o ano de 2024. E abençoa, Pai, os Teus filhos nessa noite. Restaura-os, ó Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos e entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados.